Conect Vi veio prestigiar o lançamento do livro Leia Sexo, da doutora Sara Miranda, aqui em Alphaville. Confira! Estou aqui com ela, Carolina Lui, que também é uma prefaciadora desse livro maravilhoso, e ela fala dos 4 pilares. Carolina, como que foi para você, como que chegou para você esse convite tão maravilhoso para falar de algo tão importante? Bom, o fato de a gente poder alimentar com histórias verdadeiras outras mulheres, resgatando o casamento, mas muito mais do que isso ainda, fazer com que essas pessoas possam se recuperar eventualmente de um momento difícil, é maravilhoso. Então participar desse livro Sexo, com essa minha amiga querida Sara Miranda, e médica ginecologista, foi para mim um convite realmente que me deu assim muita alegria, e eu estou muito honrada por esse dia de hoje. Maravilha. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a Sara. Bom, Sara, te amo, amiga. Você, além de ser uma médica maravilhosa, uma pessoa que trouxe um dom de Deus para tratar suas pacientes, você ainda é uma menina linda, doce, boa, e eu espero que você esteja sempre no meu caminho comigo. Eu estou aqui com ela, pastora Tati Bellucci, que é uma das prefaciadoras do livro Sexo. Pastora, primeiramente é uma honra essa entrevista. Eu gostaria de saber como foi para você passar a sua história para esse livro, qual foi a emoção, o que você traz nesse livro para que as pessoas possam entender o que é o sexo verdadeiramente. Bom, para mim foi uma honra, né, o convite que a doutora Sara me fez, e quando ela me falou do projeto, eu fiquei muito feliz por entender que é um tema que muitas pessoas vão querer conhecer, né, saber a respeito de sexo, mas ele não trata só de sexo, né, e a Bíblia diz que nós somos trino, nós somos corpo, alma e espírito, e aqui nós tratamos todas essas coisas, e nós tivemos aqui algumas perguntas das quais nós respondemos, né, e eu pude falar um pouco da minha história e trazer superação, falar de fé, falar daquilo que Deus fez na minha vida, e que por conta disso hoje eu posso ver uma vida plena em todas as áreas, inclusive nessa área, né, essa área sexual. Então assim, eu indico muito para as pessoas lerem esse livro, porque você vai encontrar aqui histórias e muitas coisas que vão edificar a tua vida, edificar a tua fé, vão te ajudar a estabelecer as tuas bases, né, e isso é o que nos leva a viver a plenitude do sexo. Você, como pastora, qual é a mensagem que você deixa para o público do outro lado? A mensagem espiritual, amém. Que a fé, né? A fé é a nossa base, é o nosso alicerce. A fé nos ajuda a transpor montanhas. A fé nós cremos naquilo que nós não estamos vendo, e é ela que nos ajuda a ir mais longe, ela que nos ajuda a passar pelas lutas, pelas dificuldades da vida, né? E aqui eu falo um pouco sobre fé, sobre superação, e eu quero dizer que se não fosse a minha fé, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Acredito que assim como eu, todo mundo tem as suas histórias de dor, né? Os seus traumas, as suas dores, e eu quero te dizer que se tem algo que pode te ajudar a superar qualquer coisa, é a fé. Então, que você possa ser edificado na tua fé, sabendo que só existe um único Salvador e Consumador, é aquele que edifica as nossas vidas, que é Cristo Jesus. E qual a palavra que você deixa para Sara?
Ah, Sara, que você seja tremendamente abençoada em tudo aquilo que você tem feito e que em nome de Jesus esse livro e a tua vida que tem edificado muitas vidas, não só no consultório, mas agora fora do consultório, que você possa, né, em nome de Jesus, cumprir o plano e o propósito de Deus para você, que vai muito além, né, além das quatro paredes. Que Deus te abençoe e te use poderosamente. Eu estou aqui com ela, a pastora Sandra. A pastora Sandra é uma prefaciadora desse livro maravilhoso, Sexo, e ela fala sobre aliança espiritual. Pastora, como foi para você participar desse projeto tão maravilhoso? Olha, para mim é um privilégio, é um prazer muito grande fazer parte desse projeto, porque eu entendo que esse não é só um livro, ele é um projeto muito grande que vai alcançar muitas pessoas que vivem hoje o tabu de não saber o que é uma aliança espiritual e que o sexo ele é tão espiritual quanto físico e emocional. Mas muitas pessoas não sabem disso, né? Mas no nosso livro, neste livro da doutora Sara Miranda, lá no meu capítulo, as pessoas que tiverem interesse vão conhecer e vão poder entender a diferença de laço de alma e aliança espiritual, que são coisas totalmente diferentes e que pode trazer transformação, resgate na sua vida e no seu casamento. Maravilha! Qual a palavra que você deixa para a doutora Sara Miranda? Você é águia, nem o céu será um limite para onde Deus vai te levar. Te amo, amiga. Prazer estar com você. Eu estou aqui com ela, a pastora Priscila Seixas, também uma prefaciadora desse livro Sexo. Pastora, hoje nós falamos de sentimento, nós falamos de espiritualidade, conexão e aliança. No mundo atual, como que você entende essa ligação, essas quatro palavras para o mundo espiritual? Esse tema é muito importante nos dias de hoje, porque há muito preconceito, às vezes até dentro do cristianismo ou do mundo secular, do que pode ser feito, o que não pode ser feito, do que é bom para o casal, o que é ruim para o casal, e cada um acaba tomando as suas decisões e se esquece que à luz da Bíblia nós temos um manual, que é a própria palavra de Deus, que nos instrui o papel do homem, que é do mantenedor, o papel da mulher, que é a gerente da casa, e quando a gente aprende isso, cada um sabendo o seu papel, fica muito mais fácil o casal se entender, se dar bem, sem precisar do divã de um psicólogo, porque a própria palavra de Deus, ela acaba dando um parâmetro, uma diretriz para o casamento, para a área sentimental, para o sexo e para a área geral do casal e de uma família. Maravilha. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para a doutora Sara na noite de hoje. Doutora Sara, minha querida, é com muito prazer que eu recebi o convite para estar aqui prefaciando esse livro. Estou aqui com o meu na mão, muito feliz, porque você é uma mulher muito querida, muito pioneira, muito boa no que você faz, e o reconhecimento não só dos homens, mas de Deus veio na hora certa, por toda a entrega, desde o dia que você começou a fazer medicina, desde o dia que você sonhou em ajudar vidas e a curar pessoas. Deus já sabia desse propósito que seria muito maior, porque você tem Jesus Cristo, e com Jesus Cristo a gente não só cura pessoas, a gente salva almas. Que Deus continue te abençoando nesse tempo, e esse livro seja uma bênção para toda essa geração e para todos aqueles que estarão lendo. Um beijo, eu te amo. Eu estou aqui com ela, Sandra Miranda, nada mais, nada menos que a irmã maravilhosa de Sara. Sandra, como que está o coração nessa noite de glória, na verdade, numa noite de grande sucesso para esse lançamento desse livro incrível da sua irmã? Maravilhoso, né? Porque é um sonho, aquilo que ela realmente cumpriu o propósito dela, aquela que ela foi chamada. E são experiências muito fortes que ela teve e que hoje, através desse livro, ela vai ajudar famílias, pessoas a se conectarem de novo, né? Isso que é o mais importante. E realizar a realização do sonho, né, Paula? Sim, com certeza. Qual a mensagem que você deixa hoje para ela? Que ela tenha muito sucesso, que ela brilhe. E que a luz de Jesus brilhe através dela e através desse livro, que muitas famílias sejam alcançadas e curadas
através daquilo que Deus colocou nas mãos dela. Eu estou aqui com ela, Soraya Moraes, que é uma das prefaciadoras do livro. Soraya, eu vi que você falou ali muito sobre aliança no casamento. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência de ser prefaciadora desse projeto tão maravilhoso e tão abençoado. Foi maravilhoso poder falar sobre esse assunto, porque é um assunto assim que há necessidade mesmo, né, do ser humano. O sexo foi criado por Deus para o marido e a mulher usufruírem em toda a sua totalidade, mas infelizmente hoje, já dos tempos, né, primórdios, ele sempre é deturpado, e principalmente a mulher, né, vista como só o objeto sexual de prazer, mas não é esse o projeto de Deus, né? O projeto de Deus é que o sexo seja uma bênção, né, para o casal, que as pessoas possam conhecer um ao outro, ser realmente um, não só naquele momento íntimo, mas em todas as decisões da sua vida, né? Ter aquele compromisso de honrar a fidelidade, né? O amor. E quando você realmente é um, né, com seu parceiro, você toma decisões juntos, né? Vocês crescem juntos. Então, tudo vem a contribuir para que a família seja bem-sucedida. Então, eu espero que esse livro chegue aí nas suas mãos, que você seja, assim, muito instruída, porque a doutora Sara é uma médica, né, maravilhosa, e esse livro ele uniu as duas coisas incríveis, né, que foi a sabedoria humana que foi Deus que deu e a palavra de Deus. Então não tem como dar errado, né? Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Com certeza. Eu queria que você deixasse uma palavra para o dia de hoje. Bom, quero deixar para vocês, né, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada para você, em nome de Jesus. Lançamento de um projeto lindo, que é o Leia Sexo, que fala muito para as mulheres, mas também traz uma visão muito interessante para os homens. Eu gostaria que vocês falassem como hoje família desse projeto, como que vai ser daqui em diante para as famílias. Eu sempre falo que é um convite, primeiro, à mulher. Quando ela tem encontro real de amor com ela mesma, esse amor transborda. Então, transbordando, ela vai transbordar para o marido, para os filhos, para quem está em volta dela. Por isso, a mulher é como um jardim, né? Se você tem que ser regada todos os dias. E esse livro, não só o livro como o projeto Sexo, é um convite para as mulheres, o encontro de amor, mas também um manual para os homens, como regar e manter esse jardim. Vai ficar difícil agora falar, né? Depois de uma fala dessa, mas realmente o sexo hoje, como produto, ele é de fato um evento, um movimento para as mulheres. Eu acabei de falar ali não tem palco, mas aqui nesse espaço eu falei que eu representando os homens hoje nessa noite, eu falei assim para a Sara, eu falei, olha, se as suas referências começarem a fazer parte do seu negócio, fora do consultório, significa que você está no caminho certo. Aí você fez uma pergunta como família. Eu hoje, como ela, tenho essa sensação de dever cumprido, mas que só começou. A gente teve muitas dificuldades com que esse projeto tivesse tido essa repercussão toda. A gente criou uma academia para falar mais do conteúdo. A gente no início começou a falar de vamos fazer um curso de sexo, S de sentimental, E de espiritual, X de conexão, aliança, aulas gravadas, mas não tem. A gente estava falando, né, amor, sobre menopausa, por exemplo, é um tema muito extenso. Então não tem como você falar assim, vou vender um curso de menopausa. E hoje eu estou falando com propriedade, muita coisa que é voltado para a mulher, porque por isso que eu falo, esse é um livro para a mulher, quiçá os homens lerem um produto como esse, porque eu falo sempre que me ministrou isso, como família me engrandeceu. Hoje eu estou muito feliz, muito orgulho da Sara, não só como marido, mas como doutora Sara, isso engrandece mais ela como médica, e esse é o propósito, não é fazer com que ela vai ser coach, vai fazer palestra, mas cada vez mais capacitada na medicina, né, para que ela possa alcançar mais mulheres, curar mais mulheres, ver de perto essas feridas que eu vi muito de perto
em algumas madrugadas, né, amor? Diagramando. A gente construiu o livro juntos, né? A gente construiu o livro juntos. Isso foi um manual para eles, então fica a dica para vocês, homens, viu? Leia Sexo. Agora, uma pergunta que não quer calar. Tivemos aqui grandes mulheres falando sobre suas dores. Vendo você falar, Fábio, talvez não venha aí um sexo trazendo um time masculino? Deve, né? Porque assim como os homens, ou melhor, assim como as mulheres têm o X da conexão da Sara, das alterações hormonais, fisiológicas, a gente vai fazer um sexo para os homens, onde ao invés de uma ginecologista, a gente tem um urologista falando das alterações hormonais, do que o homem passa, né? Também ao longo do tempo. E a gente vai trazer autoridades para falar de sentimental, para falar de espiritual, para falar de aliança. Então dá um spoiler aqui que uma pessoa fantástica, o Felipe, né, amor? Que é o genro do pastor José Gonçalves, que hoje é uma autoridade falar de relacionamento, né, de casamento. Então já está aqui, viu, pastor? O convite feito. Então a gente vai fazer o sexo para os homens. E eu estava falando ali com a Bispa Tati, que é da igreja que a gente frequenta, que mulheres têm que palestrar para homens e homens têm que palestrar para mulheres. É uma outra visão. A gente sabe que, por mais que tanto mulher como homem, num determinado assunto, você acaba pegando as dores, não só do homem, da mulher. Isso é natural. Mas quando você tem uma visão diferente ali, não só masculina, mas de relacionamento vivido, faz toda a diferença nesse tema sexo. É isso aí, então podemos aguardar grandes novidades. Sim, aguarde novidades para vocês e siga a página, leia Sexo, descubra, vai ter muito mais por aí. A gente só começou, né? Esse foi o passo inicial. A palavra que ela falou da noite, que resume a gratidão, e a sua? Também, gratidão e superação, porque, como eu falo, esse livro não é um livro, é um movimento. Se fosse outro tema, Paula, eu acredito que seria muito mais fácil. Mas quando você fala de resgate da mulher, que não é só a questão da mulher, mas você levar a palavra de Deus, você resgatar algo que a mulher precisa, não só a mulher, mas o casal, o homem, vem muita coisa contrária, vem muita coisa para que não aconteça. Então hoje para mim é uma palavra chamada vitória. Hoje a gente sai daqui vitoriosa. Só vitória. Só vitória. Só vitória. Como a P fala, a P César da Bispa Tati, só vitória. Eu estou aqui com a estrela da noite, Sara Miranda. Sara, a partir de hoje, a palavra sexo foi desmistificada com um grande propósito. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Perguntaram para mim por que sexo, e algumas pessoas que eu pedi para fazer um vídeo para falar sobre leia sexo tem uma dificuldade de falar sexo. Gente, sexo é um tabu. Ainda hoje na nossa sociedade é um tabu. Então eu fiz para chocar mesmo, para despertar curiosidade em outras pessoas, mas sexo é muito mais do que um ato sexual. Você fala o sexo, ele é só um ato, mas quando a gente alinha as bases do sentimental, do espiritual, do X de conexão, que são alterações fisiológicas e hormonais do corpo da mulher, a aliança que existe como o O representado, quando nós ligamos todas essas bases, chegamos à plenitude do sexo. Por isso, eu convido cada mulher a ter um encontro de amor consigo mesma. Então, se você, essa mulher, quer ter uma transformação, leia sexo. E tem que quebrar esse tabu, né, Paulinha? Claro, Porque o sexo, ele é lindo, ele foi feito por Deus. E eu fiz esse livro baseado em algumas partes da Bíblia, porque a Bíblia é o nosso maior manual da vida. Em Cantares de Salomão fala sobre as partes do corpo, para despir, para tocar. Então o sexo foi feito por Deus de uma forma saudável. Então desfrute disso que Deus fez para transformar a tua vida, a tua casa. Identifique algumas alterações que existem no teu relacionamento, na tua saúde mental, espiritual, fisiológica, e viva a plenitude do sexo. Sara, e hoje o livro está sendo lançado, mas é um projeto, né? Não para só no livro, é isso mesmo? A gente começou como um livro, né? E isso foi andando tanto, é que a mulher, eu falo que o homem tem uma chave, a gente tem um chaveiro inteiro, são muitas chaves.
Então tem muita coisa para falar, isso a gente decidiu montar um Sexo Academy, que é a Academia do Sexo. Então, se as pessoas entrarem, as mulheres adquirirem durante um ano, ela vai ter aulas gravadas, o livro, ser acompanhada, vai ter palestras, convidadas, como vocês viram hoje, convidados especiais, além de outras. E estamos colocando alguns benefícios, desconto em algumas lojas, desconto em consulta médica com médicos parceiros, assim, exemplares, que eu confio, amigos. Então, se você quer transformar a tua vida de uma forma real, nós proporcionamos um encontro com vocês no Sexo Academy. Então, eu fiz essa plataforma para mudar, sair do meu consultório, ultrapassar as paredes do meu consultório e que outras pessoas possam ter acesso à informação e transformação. Se você tivesse que resumir o dia de hoje em uma única palavra. Gratidão. Gratidão é a palavra que eu resumo tudo. É gratidão primeiro a Deus, gratidão ao meu marido, que foi ele que teve esse olhar e ele teve um olhar de águia. Esse olhar dele fez toda a diferença e ele me ajudou a construir tudo isso que vocês estão vendo hoje. E gratidão a todas as mulheres que abraçaram esse projeto e fizeram parte do prefácio. Então eu só tenho que agradecer a Deus, né? Desde o momento que eu respiro, que eu levanto, a capacidade que Ele vai me dando, porque isso é muito mais do que um projeto. É uma transformação. Eu chamo a mulher, a gente não fala sobre religião, né? Eu uso a Bíblia como uma base, mas a gente fala de renovação. Então eu convido as mulheres a esse renovo. Nós precisamos, assim como a águia, ela sai e ela vai para um lugar, ela quebra o bico, quebra as unhas, ela transforma as penas para fazer um novo voo. Então, se você está num buraco, num lugar onde você não consegue sair, arranca tudo isso e faça uma nova transformação na tua vida. Então, embarque conosco no Sexo Academy. É isso aí. E para você que está do outro lado, leia Sexo. Siga a página Leia Sexo e leia Sexo. De Alphaville, Paula Tel para Connect TV.